Boa tarde. Hoje decidi trazer um tema um tanto ou quanto delicado. E vamos falar de forma direta. O que é que está a acontecer aos casamentos de hoje em dia? Não é falta de amor, é falta de presença. É excesso de distrações. É o telemóvel sempre na mão e o parceiro que passa a segundo plano. Diz-me uma coisa. Há quanto tempo não tens uma conversa séria com a pessoa que está constantemente ao teu lado? Sem pressa, sem distrações, sem interrupções, sem ecrãs. E depois chegam os filhos. E atenção, os filhos são uma bênção. Mas a verdade é que mudam tudo. O casal deixa de ser prioridade, passa a ser uma equipa logística. Desde horários, escolas, tarefas, cansaço. E no meio disso tudo, onde é que ficou o nós? Quantas vezes já disseste, logo tratamos de nós? E esse nós nunca chegou. Quantas noites acabam em silêncio, cada um virado para o seu canto? Exaustos demais para se olhar? E agora vamos tocar num ponto que muitos evitam. Talvez ainda um pouco de tabu ou vergonha. Falo da intimidade. Porque, sim, um casamento sem intimidade deixa de ser um casamento. É pura convivência. É amizade. É rotina partilhada, sem conexão verdadeira. E não estou a falar só de sexo. Estou a falar de toque, de desejo, de proximidade, de sentir o outro. Quando foi a última vez que abraçaste sem pressa? Que beijaste com vontade? Que olhaste e sentiste? Ou será que tudo se tornou automático, raro ou inexistente? Porque a intimidade não desaparece do nada. Ela vai sendo deixada para depois. Até que um dia deixa mesmo de existir. Sabes o que é mais perigoso? É quando ambos se habituam a esta ausência. Quando já nem se fala sobre isso. Quando parece normal viver assim. Mas não é. Porque a intimidade é o que diferencia um casal de dois amigos de morarem juntos. É o que mantém a ligação viva, o desejo aceso, a cumplicidade presente. Sem isso, a distância cresce, mesmo estando lado a lado. E depois há um outro problema que quase ninguém fala com frontalidade. Raramente admite. As pessoas de fora. Desde família, amigos, opiniões, comparações. Desde quando é que a tua relação passou a ser decidida por terceiros? Desde quando é que se partilha mais fora que dentro? E cuidado, quando alguém de fora sabe mais da tua relação que o teu próprio parceiro, alguma coisa já está muito errada. E agora uma questão difícil. Quando foi a última vez que defendeste a tua relação em vez de a expor? Porque, sim, há coisas que destroem o casamento aos poucos. A falta de comunicação de verdade, a falta de tempo, de qualidade, intimidade que foi esquecida, prioridades trocadas, interferência externa e a ideia perigosa de já está garantido, porque nada está garantido. O amor precisa de manutenção, a intimidade também. E não se trata de ter tempo, trata-se de dar prioridade. E agora pensa comigo. Estás a cuidar da tua relação ou estás só a mantê-la viva por hábito? Ainda há toque,
Ainda há desejo? Ainda há vontade ou só obrigação? E a verdade é simples e às vezes custa imenso ouvir. O que destrói não é a rotina, é o abandono dentro da rotina, inclusive da intimidade. Mas também te digo isto, ainda vais a tempo. Vais a tempo de voltar a tocar, provocar, sentir. Vais a tempo de olhar com intenção e criar momentos, de sair do automático. Porque a intimidade não aparece por acaso. Ela constrói-se, alimenta-se e escolhe-se. E acima de tudo, vais a tempo de proteger a tua relação de tudo aquilo que não pertence a ela. Nem tudo deve ser partilhado, nem toda a opinião deve ser ouvida. Há coisas que são só vossas. No meio de tudo, desde o trabalho, o cansaço, a vida em si, o stress, não deixem de ser casal, porque os filhos crescem, mas o vazio de nós, perdido, isso fica. E no final fica a pergunta: ainda estás a viver uma relação? Ou só estás a cumprir o papel dentro dela? E vou terminar assim de forma direta. Se não existe intimidade, se não existe desejo, se já não existe toque, vontade ou entrega, então não estás num casamento. Estás numa convivência confortável, numa rotina partilhada, numa relação que sobrevive, mas não vive. E a verdade, mesmo que custe, é esta: aquilo que não é cuidado desaparece. E o silêncio entre dois, quando se instala tempo demais, acaba por dizer tudo aquilo que ninguém teve coragem de enfrentar. Mas há solução. É possível redescobrir o prazer de viverem juntos, reacender a intimidade e transformar a rotina em conexão verdadeira. Se estás disposta a agir, posso mostrar-te o caminho para voltares a viver o teu casamento de corpo e alma. Se sentiste que isto foi para ti, entra em contato comigo. Posso ajudar-te. E sejam felizes.